E começando mais um videozinho aqui no meu pequeno e humilde canal. Hoje eu quero fazer um videozinho assim mais histórico, né? Porque quando eu criei esse canal foi mais para falar de história, só com mas acabei falando mais de política, atualidade, da minha opinião acerca de algumas coisas, fazer um react, tá? E a história ficou um pouquinho mais esquecida, né? Mas hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre aquela decisão do Bolsonaro de fazer com que os quartéis celebrem o dia 31 de março, celebrando a contra-revolução de 1964, a intervenção de 1964, cuja esquerda vive dizendo que foi golpe, companheiro, que entrou o Brasil numa ditadura. E eu falo uma coisa para você, todo mundo que é conservador, de direita, que realmente estuda a história, que sabe filtrar as informações, sabe que o que nós tivemos aqui no Brasil não foi uma ditadura, foi um regime militar, há diferenças. Então, antes de eu entrar nesse assunto, aquela mendigância, se inscreve no canal, curte se gostar, compartilhe esse vídeo com os amigos, comentem aqui, ajude o canal a crescer, é um canal pequeno, mas feito com amor. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, né? Então, assim, cara, a esquerda sempre fala que os militares tomaram o poder como se eles tivessem entrado lá, batido o pé da porta e falado, quem manda dessa bagaça aqui é a gente. No entanto, quem depois, o presidente João Goulart, conhecido como... Quem depois o Django, né? Eu gostei dessa música aqui. Quem depois o Django não foram os militares, foram o parlamento, né? Os militares apenas assumiram e quem colocou o Castelo Branco ali ainda foi de uma maneira indireta, mas democrática, assim, indireta, mas democrática. Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Por que aconteceu o regime de 1964? Primeiro, era a época de Guerra Fria. Ou seja, depois da Segunda Grande Guerra, o mundo entrou num conflito ideológico entre dois blocos. O capitalismo, né, dos Estados Unidos da América e o socialismo da União Soviética. E essas duas ideologias batiam de frente uma com a outra. Então vamos deixar uma coisa bem clara. Socialismo deu certo em algum lugar do mundo? Não, nunca deu certo. Se você observar, todos os regimes socialistas quebraram. Vamos lembrar, a União Soviética pediu falência, quebrou, caiu por terra. Entendeu? O maior símbolo dessa derrota foi a queda do muro de Berlim. Se o Brasil tivesse se tornado um país socialista, nós hoje estaríamos tudo ferrado. O Brasil naquela época estaria ferrado. Então, assim, cara, e desde aquela época já havia uma grande influência do comunismo aqui dentro do Brasil. Já tinha grupos, já tinha muitos professores fazendo a cabeça dos jovens, né? E essa é uma ideologia que não dava certo. Os Estados Unidos, depois que viu que Cuba se tornou um país socialista, né? Porque eu vou deixar claro, Cuba é um país democrático? Não, é uma ditadura. Fidel Castro, junto com seu irmão, junto com o Che Guevara, tomaram o poder. Entendeu? Ou seja, poucos quilômetros do estado da Flórida, do canto capitalista do mundo, Cuba se tornou socialista. E o medo dos Estados Unidos era que o Brasil também se tornasse socialista. Porque o Brasil, desde a época do Império, o Brasil sempre foi a maior potência econômica na América do Sul. E sempre foi um país de grande influência, porque, aliás, nós é top, né? Nós é 10, né? Então, o que acontece? Se o Brasil se tornasse socialista, havia uma grande possibilidade dos outros países, né? Argentina, Bolívia e tudo mais, também se tornarem socialistas. Então, o que acontece? Por essa razão que os Estados Unidos estavam apoiando, de alguma maneira, desde que fosse uma intervenção militar, que o Brasil continuasse sendo um país fora do socialismo, né? Tanto é que você vai ouvir falar da Operação Brother Sons. E o que aconteceu? Aqui no Brasil estava tendo muitas manifestações, como manifestação pela família e tudo mais, contra o comunismo. Aliás, tinha até uma lenda que dizia que o motivo
aquela manifestação, é porque acreditavam que os comunistas comiam crianças, né, cara? E não é à toa. Quem conhece um pouco de história vai saber que logo no início da ditadura stalinista da União Soviética, houve um confisco de grãos na Ucrânia que matou mais de 5 milhões de ucranianos de fome. Há até relatos em que muitos pais comeram os seus filhos por causa da fome que assolou aquele país. 5 milhões morreram de fome. Ou seja, por isso que chegou aqui a lenda que comunista comia os filhos, né, cara? Então o que acontece? Para tentar impedir que o Brasil se tornasse um país comunista, o que fizeram? Depuseram o Django. Eu gosto dessa música. Depuseram ele e os militares assumiram. Por mais que você diga, mas acontece que o regime foi terrível, o regime teve tortura, o regime... Cara, vamos entender uma coisa. Eu vejo o regime militar como aquele remédio amargo que ninguém gosta de tomar, mas é necessário. Cara, vamos entender uma coisa. Qual remédio funciona mais? Aquele com gostinho de groselha, gostando que todo mundo gosta, ou aquele mais amargo? É o mais amargo. Eu vejo o regime militar como um período da história que, assim, tomou... não era algo 100% de direita e foi aos poucos indo mais para o lado da esquerda, né? Aliás, no próprio período, a própria direita não se formou direito, o que ferrou um pouquinho mais à frente da redemocratização, porque enquanto que a esquerda do Brasil ficou organizada, a direita aqui no Brasil ficou meio sem para lá, sem para cá. Esse foi um dos problemas do regime militar. Fora que os militares ficaram mais preocupados em caçar comunista no mato, na rua e tudo mais, mas não se preocupou com o que estava sendo ensinado dentro das escolas. Cara, entenda uma coisa. Quando você ouve falar que teve tortura, coisa que ninguém aprova, cara... foi uma coisa que mais foi uma contra-resposta a muitos dos grupos que faziam terrorismo aqui dentro. Muitos grupos que assaltavam bancos, roubavam carro, assaltavam trem, sequestravam embaixadores e tudo mais, eram pessoas que alegavam lutar pela democracia. Mas me responda, desde quando democracia se combate pela força? Houve guerrilhas. Cuba patrocinava pessoas para poder entrar aqui dentro do país para guerrilha armada. Olha só, fazer um monte de quebrar as coisas e tudo mais. Você já viu um pouco disso daquelas manifestações de 2013, onde havia grupos de black blocs, havia grupos que quebravam vidraços e tudo mais. E quem fazia isso? Eram os conservadores de direita? Não, quem fazia mais isso era o pessoal da esquerda, MTST, MST. Vamos lembrar que o Boulos, né? Lembra o Guilherme Boulos, dos 50 tons de Temer lá? Cara, o cara invadia a casa dos outros, o sem terra invadia fazendas. E já foi pior antes disso. Então o regime militar acabou colocando um pouco de ordem nisso. Querendo ou não, colocou um pouco de ordem. Porque, vamos lembrar, quem te aborda naquela época, tinha um toque de recolher 10 da noite, e qual era o problema de você estar em casa com a sua família à noite? Mas quem te parava era um policial. Porque, que queria ver seus documentos, saber se você trabalhava, tá tudo certo? Vá para casa, tá tudo certo. Hoje em dia, quem te para, o policial pedindo seus documentos? Não, é o bandido que pede seu documento, seu dinheiro, sua carteira, seu celular, sua vida. Naquela época você tinha mais segurança. E sem falar também, cara, que o regime militar foi marcado por grandes obras. Essa é mais uma diferença entre uma ditadura e o regime que tivemos. Ditaduras não evoluem o país, não desenvolvem o Brasil. Só para você ter uma ideia, num site que eu vou deixar no link da descrição, olha só as grandes estruturas que teve durante o regime militar. Crescimento do PIB em 14%, construção de 4 portos e recuperação de outros 20%, criação da Eletrobras, implantação do programa do CREA, criação
da Duquebras e subsidiárias, criação da Embratel e Telebrás, construção das usinas de 1 e 2, desenvolvimento das indústrias aeronáuticas e naval. O Brasil foi a segunda maior construtora de navios do mundo. Implantação do Algocom em 1976, construção das maiores hidrelétricas do mundo, Tucuruí, Ilha Solteira, Jupiã e Itaipu, brutal incremento das exportações que cresceram de 1 bilhão e 500 milhões de dólares para 37 bilhões. O país ficou menos dependente do café, cujo o valor das exportações passou de mais de 60% para menos de 20% do total. Ou seja, o Brasil começou a se industrializar. Entendeu? Rede de rodovias asfaltadas, que passou de 3 mil a 45 mil. Redução da inflação galopante com a criação da correção monetária, sem controle de preços e sem massacre do funcionamento público. Fomento e financiamento de pesquisas do CNP, FINEP e CAPES. Aumento dos cursos de mestrado e doutorado. E tem muitos outros aqui, que se eu ler o vídeo vai ficar longo. Ou seja, olha a diferença que tivemos aqui do Brasil para o que tem hoje na Venezuela, onde o povo passa fome, onde falta trabalho, onde falta dignidade, onde não tem nem papel para você limpar a encrenca lá atrás, nem papel higiênico tem isso. Olha a diferença. Ah, mas tivemos militares do poder. Sim, tivemos militares do poder. Tivemos. Mas compara o que nós tivemos com o que tem hoje na Venezuela. Você acha que Cuba... Quanto tempo você acha que durou a democracia cubana? Quem hoje está do poder na Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados? Você tem liberdade de ir e vir como tivemos aqui no Brasil? Aqui você tinha até posse de arma, coisa que ditaduras não permitem. Então nós tivemos um regime militar? Não. Tivemos uma ditadura? Não. Tivemos um regime militar. Aceita isso. Aceita. O período dessa república que o Brasil mais se desenvolveu foi durante o regime militar. E nota, quem derrubou os militares? Foi o povo? Não. Eles entregaram o poder. Bom, o vídeo já passou de 12 minutos, não quero fazer um vídeo longo. É importante a gente conhecer um pouco mais a nossa história, filtrar mais as informações, ver o outro lado da moeda, né? Porque esse que é o mal no ensino de história. Durante anos, aqui no Brasil, só ensinou um lado da moeda. Temos que ver o outro lado também. Bem, não vou alongar muito esse vídeo, né? Mas pesquise um pouco mais sobre o assunto, sobre o contexto histórico que levou à criação desse regime. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Vou encerrar por aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau e fui.